bem, pessoal? Essa daqui é a primeira aula de uma sequência de 3 aulas que vai falar sobre os princípios básicos de uma redação. Essa aula fala da introdução da redação e as duas próximas falam da argumentação e da conclusão e da proposta de intervenção. Essas aulas aqui são uma espécie de beabá de redação, o mais básico que tem. Mais pra frente a gente vai ver coisas mais sofisticadas, recursos mais complexos para melhorar a redação. Mas a princípio a gente precisa passar por esse caminho de estabelecer algumas regras básicas dentro dela. E a de hoje fala da introdução do texto. Lembrando que esse conteúdo de redação está dividido. Um pedaço está aqui na videoaula e um pedaço eu coloquei em forma de texto aqui na página para não sobrecarregar essa aula com a leitura de muito texto, que ficaria muito chato. Quando a gente fala da introdução do texto, é um assunto sempre muito chato, muito delicado, porque é onde as pessoas costumam travar. É normal a gente ouvir o aluno dizer que não consegue começar a redação. E isso é absolutamente comum, porque nenhuma redação vai aparecer na sua cabeça da primeira linha. Quando você tem uma ideia sobre o que você quer escrever, geralmente é alguma coisa que vai lá na argumentação ou é alguma frase que você pensa para terminar o seu texto. Nunca é a frase que vai abrir ele. Então, por causa disso, a gente vai falar nessa aula de algumas técnicas para fazer a introdução do texto. Contudo, vale dizer que essas técnicas têm implicância em como é que o texto continua dali por diante. Então não dá para usar elas assim de qualquer jeito. A introdução do texto tem que fazer duas coisas. Ela tem que introduzir o seu assunto, como já está dizendo, e tem que fazer também um recorte dele. Quando a gente fala em introduzir o assunto, parece bobo, mas não é. A redação tem um tema pré-determinado, mas quem vai ler sua redação precisa saber do que você está falando. Então é preciso contar ali qual é o seu tema. Mas também é preciso fazer na na introdução do texto, o tal do recorte do tema. Quer dizer, qual aspecto daquele tema você vai trabalhar. Imagina, por exemplo, que a sua redação fala sobre racismo no Brasil. Esse é o tema. Não é para falar sobre todas as formas de racismo no Brasil, como se fosse um compilado, uma lista, não é isso. O tema é racismo e você, naquela sua redação, vai trabalhar um aspecto do racismo no Brasil. Pode ser, por exemplo, o racismo no mercado de trabalho, o racismo nas práticas esportivas, o racismo contra as mulheres negras. Pode ser alguma coisa assim, você faz um recorte daquele tema. O papel da introdução é esse. Apresentar o tema e depois fazer o recorte dele. Só que a introdução não pode ser simplesmente um apanhado de abertura de texto. Ela já começa a servir para a sua argumentação. O que você coloca ali já vai começar a adiantar a discussão que você quer levantar. Pensa que numa redação de umas 30 linhas, mais ou menos, sua introdução vai tomar 6 ou 7 linhas. E não podem ser linhas perdidas, não pode ser uma coisa burocrática, só para cumprir espaço. A sua argumentação, a sua defesa do ponto de vista já começa por ali. E por causa disso, é importante entender que como a redação já começa ali, a argumentação já começa ali, as escolhas que você fizer na sua introdução têm impacto dali por diante, elas têm impacto no resto da sua redação. Ou seja, o que você escolheu para começar o texto faz diferença para como você vai continuar o texto. Eu costumo comparar isso com a escolha de uma roupa. Imagina, por exemplo, que você colocou um terno. O que você vai colocar dali para baixo, na parte das pernas e na parte dos pés, tem que combinar com o terno. Então imagina que você colocou um terno, mas você colocou uma bermudinha vermelha e um chinelo de dedo. Essas coisas não combinam entre elas. Não tem nada errado com o terno, ou com a bermuda, ou com o chinelo. Mas os três juntos não dão certo. Então se você começou colocando um terno, o que vai combinar com ele depois é uma calça social ou um sapato social. Se você começou colocando uma camisa florida, o que vai combinar com ela depois é uma bermuda vermelha e um chinelo de dedo. As coisas têm que ter o que a gente chama de coerência. Elas têm que começar e terminar na mesma linha. Dentro da redação, a gente chama isso de projeto de texto, que basicamente é que o seu leitor consiga, lendo a sua redação, perceber que você planejou o seu texto desde o começo. Ou seja, a sua introdução aponta para uma direção, a sua argumentação segue nessa direção, a sua conclusão termina nessa direção. Não vai cada parágrafo para um lado. Esse é um dos grandes problemas da redação. Um deles, tem muito problema, a gente vai ver um monte aqui. Mas um é esse, a falta de um projeto de texto, a falta de uma coerência dentro da sua redação. Senão fica essa coisa da roupa. Coloca uma peça aqui em cima e uma peça aqui embaixo que não tem nada a ver com a de cima. A gente vai falar mais sobre isso quando for tratar de argumentação e for tratar da conclusão do texto. Mas guarda essa ideia de que, como você começou, siga naquela linha. E aí, o que a gente vai fazer agora, então, é tratar de maneiras de começar esse texto. Eu vou oferecer para vocês aqui 4 ideias. Não existem só essas, elas podem ser misturadas, elas não precisam ser seguidas à risca, mas elas vão ajudar a destravar. Lembrando que o que você escolher para começar o texto tem impacto depois. Tem 4 maneiras que eu gosto de começar o texto. Pode ser por antagonismo,
Pode ser por panorama histórico, pode ser por exemplo ou pode ser por definição. Vou explicar rapidinho cada uma delas. Por antagonismo, é quando a gente começa um texto mostrando que sobre aquele tema existem opiniões diferentes. Às vezes são opiniões contrárias, às vezes só são opiniões diferentes. Então imagina que uma redação falasse sobre cobrança de mensalidade na universidade pública. Você tem duas visões sobre isso. Gente que é a favor de cobrar, gente que é contra cobrar. E aí você explora isso na sua introdução. Você diz que o tema existe e diz que ele divide opiniões. Gente a favor, gente contra. É uma maneira de começar a redação. A segunda maneira de começar, que eu estou sugerindo aqui, é começar por panorama histórico. Num panorama, a gente pega aquele tema e comenta na introdução como é que aquele assunto foi tratado ao longo do tempo. É como fazer um combate passado-presente. Então, antes funcionava de um jeito, hoje funciona de outro jeito. Imagina, por exemplo, que a gente está fazendo uma redação sobre o politicamente correto na sociedade. Então, a gente diria que antes, lá nos anos 50, 60, 70, a televisão aceitava certos estereótipos, certas falas machistas, homofóbicas, racistas, e hoje não aceita mais. Então a gente faz uma comparação entre presente e passado para mostrar o que era e o que é hoje. Outra ideia é começar a redação por exemplo do tema. Aí você aborda o tema tratando de um exemplo conhecido dele. Então a gente pode falar, por exemplo, sobre como é que as pessoas lidavam com aquele tema, pegando especificamente um exemplo de alguém. Pode ser um exemplo de uma notícia, pode ser um exemplo de uma pessoa famosa, pode ser um exemplo histórico. O importante é que seja um exemplo conhecido, seja uma coisa que quem bater o olho possa reconhecer. Eu lembro dessa história, ok? Então você começa tratando o tema, citando um exemplo. Por fim, a outra maneira de começar a redação é pela definição. Você começa o seu texto definindo o que é aquele tema. Definindo sobre o que ele fala, qual é a concepção que existe sobre aquele tema, qual é o senso comum que existe sobre aquele tema. Então a gente tem essas quatro maneiras, existem muitas outras, claro, eu estou focando nessas quatro, ou por antagonismo, ou por panorama, ou por exemplo, ou por definição. Eu escrevi um parágrafo sobre cada um desses temas, baseado no tema do Enem, tá? Que o tema do Enem 2020 foi o estigma das doenças mentais na sociedade brasileira. Aliás, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. E aí aqui no texto vocês podem ler um parágrafo começando de cada maneira sobre esse tema. Para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou focar em um deles. Eu vou focar em fazer um parágrafo sobre esse tema, do estigma associado às doenças mentais no Brasil, usando a ideia de definição. Então, nos próximos slides, vocês vão dar uma olhada nisso. Eu fiz um texto, um primeiro parágrafo, partindo da ideia de definição para esse tema. Dá só uma olhada como ele fica. Vocês estão vendo aí, então, o parágrafo que eu escrevi sobre esse tema, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. E eu vou começar esse tema tratando a definição de doença mental e o senso comum sobre isso. Diz assim: o medo e o estigma das doenças mentais no Brasil se deve, em grande parte, ao senso comum, que as compreende como loucura, desligamento da realidade e agressividade, características que impedem o indivíduo de viver em sociedade. Entretanto, o conhecimento científico revela que tais doenças têm um escopo muito maior de manifestações e de presença na vida cotidiana, e compreender isto é fundamental para tratar todas as suas formas. Esse aqui, então, é o meu parágrafo de introdução desse tema, e eu queria que vocês prestassem atenção que ele trouxe a definição, como é que as pessoas enxergam as doenças mentais, como uma coisa de loucura, como alguém que tem que ser internado, mas eu faço um recorte lá no final dele, que é esse pedaço aqui. Antes disso, dá uma olhada como nesse primeiro parágrafo já apareceram as palavras-chave do tema, estigma, doenças mentais e Brasil. E lá no final dele, eu trago o recorte do meu tema. Tais doenças têm um escopo muito maior de manifestações de presença na vida cotidiana e compreender isso é fundamental para tratar todas as suas formas. O que eu estou fazendo nesse final de texto? Eu estou mostrando o que é que eu vou discutir na minha redação. Eu estou mostrando qual é a opinião que eu vou sustentar. A opinião de que as doenças mentais são muito mais abrangentes do que a gente pensa e conseguir entender isso é muito importante para que a gente possa tratar todas elas. Ou seja, não adianta ficar associando doença mental só com casos extremos, né, pessoas que têm problemas muito graves, e não entender depressão, ansiedade como se fossem doenças mentais, porque assim elas não são tratadas. Então esse é o argumento que eu vou sustentar nessa minha redação. Geralmente só aparece no fim dela, ok?
Quando a gente começa a redação usando a definição, isso traz algumas implicações para a maneira como ela segue. Se vocês lerem o texto aqui de baixo, vão perceber que eu também tratei disso nos outros tipos, tá? Vou falar só da definição aqui. Quando você começa, então, pela definição, ela traz outras ideias para o seu texto. Por exemplo, se a definição está correta, por que as pessoas acreditam nessa definição? Quais são os impactos que essa definição tem, essa crença tem na sociedade? É possível mudar essa definição? Todas essas perguntas vão ser respondidas lá na argumentação. Então, o que eu levantei aqui, as pessoas acreditam que doenças mentais são casos extremos. Que impacto isso tem? Bom, o impacto direto é que aí a gente começa a achar que coisas como depressão e ansiedade não são doença, então não precisam ser tratadas. E a gente pode discutir isso durante a argumentação. Então lembra que cada tipo de introdução gera um tipo de questionamento diferente quando a gente vai falar da argumentação do texto, ok? O que eu queria colocar dessa aula é isso. Para finalizar ela, lembre então da ideia do seu projeto de texto e que as escolhas que você faz no começo da sua redação têm impacto na maneira como você vai continuar ela. Nas próximas 2 aulas a gente fala da argumentação e fala da conclusão com proposta de intervenção. É isso, não deixem de ler o texto que ficou aqui embaixo e até a próxima.